Olá, se você é professor, você sabe muito bem, né, como é a rotina do professor, ou seja, lista de exercícios, plano de aula, material em slide, forma de verificação da aprendizagem dos alunos, ou seja, existe uma série de demandas que vai muito além da sala de aula, e isso eu sei que ocupa muito seu tempo. Hoje eu vou te apresentar uma ferramenta chamada Notebook LM, e eu tenho certeza que essa ferramenta vai potencializar e muito melhor, vai reduzir o tempo que por vezes você gasta elaborando esses materiais. Meu nome é William, eu sou professor de física e um entusiasta do uso de ferramentas tecnológicas que possam ajudar o professor no seu dia a dia de sala de aula e principalmente aquilo que facilite o seu trabalho. Sendo o seu primeiro acesso, primeiro você vai lá no Google, Notebook LM. E aí você vai utilizar uma conta do Google mesmo, certo? Aqui o primeiro link, você clica. E aí você vai utilizar sua conta Google, certo? Aí tem aqui essa opção, teste. Você pode também instalar o app no seu celular, tá bom? Mas você pode chegar aqui e testar o Notebook LM. Testar é usar efetivamente a ferramenta. Quando você clicar em testar, ele vai pedir uma conta sua da Google. Bom, como o meu já está conectado à minha conta Google, né? Esse é o layout aqui do Notebook LM. O primeiro passo, a primeira vez que você vai utilizar, você pode já clicar aqui, ó, em criar novo, certo? Vamos lá? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse layout, certo? Do Notebook LM. A princípio, você vê que já aparece essa tela aqui, ó, criar resumos em áudio, ele sempre abre logo essa tela, já que você insira as fontes que você vai utilizar para realizar a confecção dos seus materiais. Esse é um grande diferencial aqui do Notebook LM, porque ele trabalha a aula conforme as fontes que você informa para ele. Então, por exemplo, é um livro que você tem em PDF, você pode colocar aqui, é um vídeo que você viu lá no YouTube, por exemplo, e você acha que desse vídeo pode tirar material interessante, então você manda as fontes inicialmente para o Notebook LM para que ele comece a trabalhar. Então você já pode inserir aqui, ó, enviar arquivos por aqui, que esteja no seu computador, você pode colocar links aqui do YouTube ou links de site que você queira, certo? Então tem diversas formas de fazer isso aí. Mas eu vou começar por aqui, já dentro do layout do Notebook LM. Como vocês podem ver, tem três áreas aqui. Essa primeira área é onde você vai colocar suas fontes, né? Você pode adicionar aquelas que já apareceram lá no início, né? Aquela tela para você inserir as fontes, você já pode fazer por aqui também, não necessário já começar já com aquela primeira imagem, tá bom? Você pode começar a inserir suas fontes por aqui. Outra área do Notebook LM é essa aqui, onde você vai interagir com a ferramenta, aí ele traz resumos do que você está trazendo de fontes, e aqui vai ser uma área onde você vai interagindo, fazendo perguntas, ele também sugere algumas perguntas para você, e essa última área aqui, essa terceira coluna, é onde está uma aba onde você vai verificar a produção de diversos materiais. São prompts propriamente já criado para que você já possa utilizar, como preparar mapa mental, vídeo do material que você escolheu, resumos, textos diversos, lista de exercícios, slide de apresentação, uma série de materiais já pré-pronto aí que você só basta clicar e ele vai criar para você. Então vamos lá fazer um teste, né, como se fosse produzindo uma aula para que você veja toda a fluidez da ferramenta, tá bom? Vamos lá? Então nós vamos aqui pegar um livro de história, né? E vamos tentar trabalhar em cima dele, mostrando como seria na prática, né? Utilizando os materiais que você já tem, tá certo? Mas vamos supor inicialmente que você não tem esses materiais específicos, né? Você pode vir aqui, ó, e você já pode pesquisar fontes sobre isso. Vamos supor que você vai trabalhar o tema História do Brasil. Então basta você digitar aqui. Então vamos lá, História do Brasil. E você vai ver que o próprio Notebook LM ele vai trazer para você várias fontes de pesquisa, certo? E aí eu vou fazer uma busca aqui rápida. Veja. Então, como vocês podem ver, ó, ele trouxe aqui diversas fontes, né? Nós podemos observar aqui as fontes. Ele vai trazer, se você clicar em cima dela, ela vai trazer alguns resumos sobre essas fontes. Mas veja, podemos importar todas elas, né? Aqui, ó. Ele já vai trazer aqui todas as fontes que ele pesquisou, acho que um total de 7 fontes, mas pode ser até 50, tá bom? E aí foi o que o próprio Notebook LM trouxe para você. Você pode antes, né, dar uma olhadinha, né, clicando aqui, ó, você vai ver o resumo sobre o que essas fontes trazem, para ver se realmente é aquilo que atende à sua necessidade, tá bom? Só que eu vou fazer de um outro modo aqui, tá bom? Vamos supor que você já tem esse material, por exemplo, você tem aquele livro em PDF,
que você já vai usar durante aquele bimestre ou semestre na escola, e você sempre quer trabalhar em cima daquele livro, tá certo? Então, eu vou retirar todas essas aqui. Então, PDF que eu utilizo no meu dia a dia de sala de aula, tá bom? Ó, como eu falei, você pode buscar qualquer outro material. Então, eu vou aqui e vou adicionar uma fonte que eu já tenho aqui no meu computador, que eu baixei. Aqui, ó, um livro de história. E além disso, vamos supor que, além de baixar esse livro, eu quero que o material, que o Notebook LM sempre seja atento à Base Nacional Comum Curricular, certo? Que toda a estrutura de material que eu for fazer esteja alinhada com a BNCC. Então eu posso, além disso, pedir que ele adicione aqui a BNCC. Então vou digitar aqui mesmo no próprio Notebook LM, no próprio buscador de fontes dele, e vou pedir que ele pesquise e baixe para mim a BNCC, certo? Bom, isso vale para que o seu material esteja alinhado, né, ao currículo, à matriz curricular da sua escola, tá bom? Então veja que ele já está me trazendo alguns aqui, ó. Esse aqui é a BNCC lá da base de dados do próprio MEC, e eu vou utilizar esse aqui, tá certo? Bom, vamos inserir aqui algumas fontes. Eu vou usar somente essa aqui primeira, certo? Vou tirar essa outra. Tem essa aqui que é do Brasil Escola, que geralmente são muito boas também, mas eu só vou utilizar a do próprio site do MEC, tá bom? Tirar aqui. Então aí eu tenho um livro didático em PDF e tenho também a BNCC, que orienta o trabalho, né, de planejamento do professor no seu dia a dia de sala de aula. Lembrando que você pode adicionar vários materiais. Aqui estou só utilizando dois, mas você pode utilizar várias fontes. A depender do tipo de trabalho que você vai fazer com Notebook LM, o ideal é que você tenha várias fontes aí, tá bom? E agora as fontes estão aqui, que eu vou utilizar para a elaboração desse material, porque eu quero que fique bem fiel àquilo que eu venho trabalhando nessa escola, supondo, né, que eu venho trabalhando com esse material. Uma coisa importante, antes de começar a produzir os materiais, olha aqui, ó, ele já traz algum resumo do que você colocou, certo? Mas é você chegar aqui, ó, nessa configuração do notebook, que é o que muitos não fazem, certo? E isso ajuda bastante para que você toda hora não fique tendo que dizer aí qual é o contexto que você quer que ele elabore os seus materiais. E o que eu vou colocar aqui é importante que você entenda que você pode utilizar toda vez que você for conversar com a IA, pedir algum material, sempre é bom antes você dizer para a IA como você quer que ele atue para você. Se você vai pedir um material que seja para professor, você pode pedir que ele atue como especialista nessa área de educação. Se você vai produzir algum material que seja um TCC, você pode pedir que ele atue como especialista de professor de orientação de TCC. Então, sempre é bom que você dê esse contexto, tá certo? Então, eu vou aqui nas configurações e tá vendo aqui já tem um padrão, que é que ele mesmo vai entender, eu vou personalizar, certo? E nesse de personalizar, eu vou colocar esse aqui, ó. Eu vou pedir que ele responda como especialista em educação, na área de ensino, que compreende o processo de aprendizagem dos alunos e elabora materiais didáticos solicitados, tá certo? Então, você pode criar um semelhante a esse aí, ou qualquer um outro tipo de prompt, tá bom? Que você acha que seja adequado. Então, eu vou salvar, e aí toda vez que eu pedir alguma coisa, ele já sabe qual é o papel dele e como ele tem que me dar essas entregas. Pronto. Alimentado o notebook LM com as fontes que a gente acha que é necessário, né? Agora vamos começar a produção desses materiais. Vamos começar primeiro pensando no planejamento da aula, certo? Como aqui é um livro de história completo, eu fiz questão de colocar um livro completo, eu vou pegar um dos temas que está nesse livro didático, tá bom? Então aqui eu vou digitar, né, o que eu quero que ele faça primeiro. Né? Eu já tenho aqui um prompt que eu criei, e inclusive vou deixar disponível aí na descrição do vídeo, para que você possa, quiser pegar esse mesmo prompt, você só faz mudar ali a série, o segmento, veja. Cria um plano de aula para o nono ano do ensino fundamental sobre o início da República, com duração de 2 aulas de 50 minutos, alinhada à BNCC. Aí eu coloquei aqui, inclua os objetivos de aprendizagem, habilidades da BNCC, etapas de aula, início, desenvolvimento, fechamento, sugestão de uma atividade avaliativa simples no final da aula, tá bom? Então vamos colocar aqui. E aí o notebook vai trabalhando e vai trazendo aqui, ó, já trouxe aqui para mim os objetivos da aprendizagem, né? Então o professor, aí é o papel do professor, dá uma olhada, ver se está atendendo a expectativa, aquilo que se propõe. Cada minuto é um planejamento sequencial, né, de uma aula, tá certo?
E se você achar que está tudo ok, uma parte importante a observar é que esses números aqui que aparecem, você está vendo, nesse caso aqui 1124, mostrando que ele tirou essa parte de textual que ele mostrou para você do próprio material didático que você alimentou, da própria fonte, tá certo? Você clica aqui, você consegue ver na própria fonte de onde ele retirou esse material. Se você achou que está tudo ok, que você gostou, você pode salvar. Então, vou clicar aqui em salvar as observações. Então, vocês vão ver que ele já vai trazer para cá, ó, esse planejamento de aula. Lembrando que isso é uma etapa que você pode fazer por aqui, certo? E aí, quando você conclui sempre alguma pergunta, ele sugere outras, né? Você pode verificar aqui, né? Se você achar que pode acrescentar, você pode clicar, ele vai sugerindo outras opções para você. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso plano de aula, certo? Tá aqui, ó, completinho, esse plano de aula. E aí você pode transformar o seu plano de aula numa fonte. O que é transformar numa fonte? Lembra que aqui é a seção de fontes, aqui à esquerda? Então eu posso pegar, transformar esse plano de aula, ó, numa fonte. Então, quando eu for pedir meus materiais, eu vou pedir com base nessa fonte, tá certo? Então, isso é uma forma de fazer, existem outras, mas essa é uma forma que eu acho que é interessante. Então, eu vou voltar para cá e agora vamos começar a elaboração dos materiais dessa aula, certo? Então, tem aqui 2 aulas, né, pronta. Se você quiser que ele pegue e faça por um bimestre inteiro, ele vai fazer para um bimestre inteiro, tá bom? Mas eu coloquei aqui como 2 aulas. Feito isso, vamos agora, você vai ministrar essas aulas, vamos pedir agora que ele elabore um material em slide que você vai poder utilizar nessa sua primeira aula, tá certo? E nessa hora de criar o slide de aula, você vai ver que por que é bom deixar esse plano de aula que você acabou de fazer aqui como uma fonte, tá certo? Então veja, veja que já está tudo selecionado aqui, eu posso tirar a seleção, colocar, então eu vou só desmarcar essa parte aqui da BNCC, porque lembra que o material do plano de aula já está alinhado à BNCC, certo? E vou só colocar o livro didático e o plano de aula. E com base nisso, eu vou pedir para ele criar o nosso material de apresentação, nosso slide. Aí você clicando aqui, ó, muita atenção nessa parte. Se você clicar aqui, ó, como está a mãozinha, no meio desse ícone, ele já vai começar a gerar a apresentação automaticamente. Mas nesse caso eu vou clicar em cima do lápis porque eu quero dar uma informação para ele, só para acrescentar, né, que ele vai criar esse slide com base no livro, ó, e na estrutura didática do plano de aula, tá certo? Aqui ele já está dando como padrão, dependendo do modo que você apresente, sempre dá uma olhadinha na linguagem que você está utilizando, né, ele pode fazer a apresentação do material em vários tipos de línguas, certo? Então você coloca aqui português Brasil, tá bom? E vamos pedir para que ele faça, né, que ele gere este material, certo? E aí é só clicar em gerar material. E vamos ver o que acontece, a mágica acontecendo. Bom, e aqui alguns minutos depois, a gente pode agora dar uma olhada como é que ficou, né, esse slide. Lembrando que ele foi baseado aí somente nessas fontes que você colocou, no caso que eu coloquei. E verifique que eu elaborei um plano de aula, mas se você já tem esse plano de aula, né, ou se você já tem um livro didático, você pode simplesmente já colocar ali o PDF e já pedir para gerar esse material em slide, entendeu? O procedimento do plano de aula foi eu quis criar aqui só para mostrar mais essa função. Então vamos ver aqui como é que ficou. Aqui eu cliquei, né, no ícone, aqui você clica no playzinho no start, ó, e aí a gente consegue ver como ficou toda a estrutura do material em slide. Veja que ficou um material muito bom, né? Ele criou um título assim chamativo, aqui é o fim do apoio ao imperador, mostrando todas as fases, a relação do 15 de novembro, a República da Espada. Então veja que ficou um slide bem bacana, né? Bem completo, conforme o nosso plano de aula, tá certo? Aqui eu estou passando, ó. Pronto. Então vocês viram que essa é uma grande potencialidade Notebook LM, né? Ao contrário até de algumas outras inteligências que muitas vezes na hora de criar o slide, ela fica com aquela cara, né, de que foi feito realmente por uma inteligência artificial, não que não se possa fazer, né? Mas muitas vezes a fonte ou as imagens que são usadas fica muito artificial. E nesse caso você vê aqui que ele está trazendo imagens, né, que realmente representa o que está ali no material de estudos. Bom, outra coisa bacana que você vai se surpreender agora utilizando essa ferramenta, vamos lá, voltando para cá nas fontes, você vê que já está aqui selecionada todas as fontes, eu vou agora querer criar um mapa mental, certo, de todo esse assunto que a gente está abordando. Como é um mapa mental sobre o assunto, que mapa mental é algo bem objetivo, então eu vou desmarcar aqui, ó, sempre é bom você estar atento a isso, certo? Eu vou desmarcar aqui o livro didático, tá bom?
a base é que você pode até testar. De repente você quer criar com tudo isso para verificar como fica esse mapa, mas meu mapa mental é com base no assunto, então só vou deixar o plano de aula aqui, certo? A estrutura do plano de aula. E aqui eu peço para ele criar, aqui ó, nós temos a aba do mapa mental, você clica e aí ele já vai elaborando para você, tá certo? Então vamos ver como é que vai ficar bacana aqui, que você pode inclusive baixar e depois e encaminhar para o seu estudante. Bom, já está prontinho aqui, 1 minuto levou para fazer, vamos ver como é que ficou esse mapa mental. Olha lá, veja que ele colocou aqui, né, o título, e aqui, ó, tá vendo aqui que tem as ramificações do mapa. Quando você vê essas setinhas aqui, você clica, é porque tem mais coisas que ele quer acrescentar. Ó, crise do Império e Proclamação, aí ele coloca na sequência abolição da escravidão, perda de apoio dos fazendeiros, centralidade. Isso aqui é bom como guia de estudo para o aluno. Ó, veja que esse aqui, consolidação institucional, já tem mais outras 3 aqui, ó, que você tá vendo a setinha, é porque tem mais informação aqui, ó. Você vai clicando, certo? E ele vai gerando, tá bom? Então veja que é outro material bem interessante, né? Feito aí rapidamente pelo Notebook LM. E mais um detalhe aqui, se você clica em algum desses balõezinhos aqui, ó, por exemplo, a questão da economia ou república oligárquica, por exemplo, ele vai fazer uma busca especificamente sobre essa informação para você, tá certo? Então, tá aí essa outra potencialidade do Notebook LM. Então, você pode baixar aqui, ó, veja que tem a pecinha aqui de download, ele vai baixar, gera um arquivo, né, e você encaminha para o seu estudante esse mapa mental. Vamos ver mais uma ferramenta aí com o Notebook LM, e se você se surpreendeu com essas 2 que eu mostrei, veja só essa outra possibilidade que o notebook pode criar. Além desses que eu já mostrei para você, o notebook consegue criar um infográfico, né, com base nas informações aí que está no seu plano, né, de estudos aqui. E nesse caso, para o infográfico, eu vou colocar o plano de estudos e vou colocar o livro também, certo? E vamos pedir para que ele crie um infográfico. No infográfico, você pode, ó, quando tem o lapisinho, você pode também editar. Como eu só estou fazendo aqui uma aula demonstrativa, eu já vou clicar para que ele faça direto, certo? Mas você pode clicar aqui e ele vai abrir um espaço onde você pode especificar algumas coisas aqui, ó. O formato que você quer, paisagem, retrato, quadrado, entendeu? O nível de detalhamento, eu vou deixar padrão e aqui paisagem. E você pode também descrever, se você quer dar ênfase em alguma outra coisa nesse infográfico, você pode escrever aqui, certo? Bom, e agora vamos ver como ficou, né? Já terminou aqui, como ficou esse infográfico. Olha só que bacana. Então veja aqui, ó, que ele traz em detalhes, né, sobre todo o plano, né, que a gente colocou. Por isso que eu sempre acho interessante usar o plano de aula, certo? Porque ele vai fluir todo o material conforme esse plano. Aqui, ó. Então, veja que é um material bem interessante que você pode também encaminhar para o estudante ou até usar o próprio infográfico, né, como meio para que você possa ministrar aí sua aula, certo? Pronto, então aqui nós acabamos de ver o plano de estudos com base nas fontes, nós acabamos de verificar como criar um mapa mental, o slide, né, e agora o infográfico. Lembrando, como eu falei, né, toda vez que tem esse lapisinho aqui, você pode editar e colocar aquilo que você quer extrair. Eu sempre acho interessante utilizar. Como a quem está fazendo uma aula teste, né, nem todas eu estou utilizando esse recurso, mas sempre é interessante você clicar no lapisinho e colocar lá exatamente, especificamente o que você quer que ele elabore. Vamos ver agora uma outra possibilidade de ferramenta. Essa é muito interessante também, porque vamos supor que você ministrou aquela aula e você sabe que muitas vezes, durante a aula, o aluno, ele às vezes tem uma dificuldade de compreender alguns conceitos, ou às vezes a gente sabe quantas vezes a gente está ministrando aquela aula e a mente do aluno está um pouquinho longe. Então esse é um outro recurso que você pode ter, que é criar, por exemplo, um podcast, né, com base na sua aula. E esse podcast você encaminha para o aluno, claro, sempre aquele papel do professor que é fazer, dar uma revisada, né, no material. Então ele consegue também criar um podcast de muita qualidade em MP3 que você pode baixar e mandar para o seu estudante. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como você pode criar esse podcast, né, tendo como base o material, as fontes que você já inseriu aqui, né, no Notebook LM, tá bom? É um podcast que vocês vão ver como ele consegue realmente articular as ideias, aquilo que a gente está pedindo. Como vocês sabem aqui, como eu já falei, aqui tem um lapisinho, né? Aqui, ó, resumo em áudio. Eu vou clicar aqui e aí você pode especificar, né, de que modo você quer que esse podcast seja criado.
Esse material pode ser usado como, por exemplo, você finalizou sua aula, você quer que o aluno tenha mais esse recurso para estudar em casa, um resumo de uma aula sua. Então, pode ser usado de diversas formas. Pode ser usado em outras metodologias, né, dentro da sala de aula mesmo. E para isso eu vou colocar esse prompt aqui, ó. Crie como sendo uma discussão, como se fosse uma aula, com o tema República do Brasil, para que os alunos possam ter como recurso para estudos, tá certo? Então, vou colocar aqui para gerar e a gente vai ver como essa ferramenta consegue criar, né, um podcast realmente que serve, inclusive, para que o aluno possa estudar em relação ao assunto que você está abordando. Bom, e aí a gente vai ver agora como ficou esse podcast, né, e você vai verificar que ele ficou bem interessante, bem realista mesmo. Então vamos ver aqui como é que ficou, vou colocar só alguns cortes para você só entender, porque ele gerou um podcast aqui de 24 minutos, ou seja, um bom material de estudo para o aluno. Olá e boas-vindas a quem acompanha a nossa imersão histórica de hoje. Olá, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui para essa conversa. A proposta desse Ótimo. nosso aprofundamento hoje, uma verdadeira aula em áudio sobre a história da República do Brasil. Exato, uma ferramenta prática. Isso, o nosso objetivo é ajudar quem está se preparando para provas ou apenas tentando entender o país mesmo, a conectar os pontos desse período imenso, né? Desde a queda da monarquia no final do século XIX até a redemocratização e a nossa atual Constituição. Pronto, então vocês viram, né, que ficou um material muito interessante, né? A qualidade do áudio impressiona. Então é um material que com certeza vai potencializar muito a aprendizagem do aluno, né? Ou seja, além da sala de aula, ele vai ter um outro material que ele pode acessar, né, a partir do seu aparelho celular. Algo importante aqui que eu quero mostrar com você é o seguinte: nesse compartilhamento, você não precisa necessariamente baixar o material. Quando você clica aqui, por exemplo, no Teus Podcast, quando você clica aqui nos três pontinhos, certo? Tem a opção de compartilhar. Quando você clica em compartilhar, ele vai gerar um link e você pode pegar esse link e compartilhar com o seu aluno. Então ele vai ter acesso direto, tá bom? Então tem essa opção aí. Agora vamos ver aqui o seguinte: além do recurso do resumo em áudio, ele também consegue fazer um resumo em vídeo, viu? Você pode usar o mesmo prompt que eu gerei aqui. Você pode pegar e colocar um resumo em vídeo, certo? Aqui, ó, aqui tem um comando que eu criei, né? Crie como sendo uma discussão de sala de aula. Você pode pegar esse mesmo comando aqui, ó. Veja que eu cliquei aqui nos três pontinhos e tem aqui ver comando personalizado. Você pode pegar aqui e colocar para que ele crie um vídeo, tá certo? Então fica aí como recurso para você poder testar depois, que eu quero mostrar outra coisa. Vamos pegar agora e pedir para que ele realize um teste. Olha lá. Eu vou aproveitar aqui o comando, certo? Ó, vou pegar aqui o comando que eu usei no podcast, vou pedir aqui no teste para que ele crie. Veja que ele tem até o nível de dificuldade desse teste, fácil, médio, né, difícil. Então aqui eu quero que ele crie, no caso não é a discussão, tá? Eu quero que ele crie exercícios. Olha lá, ele vai criar exercícios com o tema. Vou reforçar sempre que o tema é República do Brasil, porque como eu estou usando o livro didático, ele é completo, tem vários assuntos, então eu vou pedir que ele foque no tema República do Brasil, certo? Pronto, vamos pedir aqui para que ele gere esses exercícios. E ele aqui acabou de gerar esse questionário, tá? Aqui, ó, já aparece, você pode expandir, vamos colocar aqui, ó. Isso aí pode ser um recurso que você pode, inclusive, no final da sua aula, você pode gerar aqui e verificar como é que os alunos respondem a essas questões, né? Inclusive, ó, vou clicar aqui vem a pergunta, o termo República da Espada, vou clicar, quando está errado, ele mostra, né, e ele comenta aqui qual seria a resposta correta. Nesse caso aqui, ele criou, né, várias questões, ó. Eu vou passando, criou um total de 10 questões, né, sobre o tema escolhido, ó. Tá vendo? Então é outro recurso que você pode utilizar, né, em sala de aula, mais uma vez com o Notebook LM. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o último recurso, que aí vocês vão ver que interessante, que é, como eu falei, algo que você provavelmente não vai encontrar, né, relacionado ao Notebook LM em nenhum outro vídeo, porque é algo bem específico que eu consegui conectar o Notebook LM relacionado ao Google Docs. E aí vocês vão ver a mágica acontecendo lá, né, fazendo essa ponte, essa mescla entre essas duas ferramentas. E para gerar essa lista de exercícios, como eu falei, com essa outra qualidade, eu vou aqui nas fontes, veja o que eu vou fazer, tá? Eu vou aqui em adicionar fontes,
Eu vou pedir que ele busque, né, exercícios sobre o tema da nossa aula, que é República do Brasil. E aí vocês vão ver que ele vai buscar diversas fontes, né? Como eu já mostrei, você vai pegar aquela que você acha que é interessante. Provavelmente eu deixarei todas as fontes aí que o Notebook LM colocar aqui pra gente, tá certo? Pra gente aproveitar, veja só. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele conseguiu encontrar 4 fontes, eu vou importar essas fontes, ele já vai adicionar aqui, não, na verdade mais de 4, né? Um total de 7 ou 8 fontes aqui, ó. Diversas fontes relacionadas aí a exercícios, tá bom? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou desmarcar aqui, né, a parte que se refere ao livro didático, que é esse aqui, certo? Ao plano de aula, vou tirar essa parte da BNCC e só vou deixar os exercícios. E vou pedir aqui que ele gere, né, algumas questões com base nesse aí que ele já buscou, sobre o tema República do Brasil, tá certo? Então, vamos lá. Você pode, inclusive, o plano de aula é opcional, você testa, né, para você ver como é que fica a qualidade dos exercícios. Vou colocar aqui, ó, gere uma lista de 8 questões, sendo 8 objetivas e 2 subjetivas, relativos ao tema República do Brasil, certo? Relativo ao tema República do Brasil. Então, vamos lá. Vou pedir para ele gerar. E aí, ó, você pode ver aqui que ele gerou essas 8 questões que eu solicitei, né? Ele até traz um pouquinho do contexto geral aqui das questões. E é o seguinte, olha o que eu vou fazer. Veja, ele gerou aqui as questões e vamos lembrar, quando eu pergunto nessa região aqui com o Notebook LM, isso pode se transformar em um documento. Quando eu coloco aqui, ó, salvar nas observações. Então, eu vou clicar e vou pedir, se você achou que tem algo interessante aqui, você pede para ele salvar, tá? Nas observações, que já fica como documento aqui. E aí, ó, clicando nos 3 pontinhos, eu vou transformar aqui, ó, exportar para o Google Docs. Lembra que você está usando uma conta de Gmail para acessar o Notebook LM? Então, eu vou transformar isso aqui, né, no Google Docs. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele vai abrir como se fosse o seu Drive. Já abriu aqui, marcos da trajetória. Então, aqui está aqui as questões, certo? Vocês devem observar que as questões, principalmente as objetivas, elas estão meio bagunçadinhas aqui, né? Mas, simplesmente, quando você está aqui no Google Docs, você tem aqui o Gemini. Aqui no cantinho, ó, esse símbolozinho aqui do Gemini. E já aparece essa aba. Se não aparecer, você clica. Eu vou só pedir para o Gemini, ó, organiza esse texto no formato de teste ou simulado. E aí ele vai começar a organizar para mim, deixar todo arrumadinho para que a gente possa aproveitar esse material. Bom, e aqui, ó, já está todo o material organizado aqui no cantinho, certo? E aí eu vou pedir para ele inserir, ó. Eu posso copiar e colar, mas eu já vou pedir para ele inserir no documento. E aí ele já vai colocar, aqui, já está o material todo organizado aqui no documento, ó. Tá vendo? Então ele já organizou. E aqui você vai colocar um cabeçalho, né? E você vai já enviar para o aluno. Mas olha que interessante aqui. Inclusive, você poderia pedir as questões com gabarito comentado, certo? Isso aí é na hora de você elaborar, fazer a solicitação, você já pede com gabarito comentado. E aqui eu vou fazer só o seguinte, ó. Tá vendo aqui a primeira questão, onde ele tem na Primeira República, né? Eu vou pedir para que ele coloque uma imagem aqui, certo? Para facilitar a visualização, a leitura do estudante. Ó. Veja só, vou pedir para ele criar uma imagem com base na questão para auxiliar na resposta. Ou outro prompt que você queira, só para você verificar a potencialidade, né, do uso desse Gemini aqui, quando você já tem ele dentro do Google Docs. E aí você pode, nas questões aqui, né, ou você já pode, inclusive, pedir, de modo geral, né, para cada questão, ou para a questão 1, 2, 3, você pode selecionar as questões que você quer que ele gere imagem, gere um gráfico, ou uma charge. Você pode pedir também para que ele gere uma charge. E aqui você já tem, ó, né, uma imagem associada, e aí você pode, ó, veja que ele está falando aqui sobre o voto, e você pode, de repente, aqui, você vai pegar essa imagem e você vai inserir. Ó, clique em inserir, a imagem já aparece aqui para ser usada na sua questão, ok? Então tá aqui. Você pode pedir uma charge, como eu falei, qualquer outro tipo de imagem, e você vai incluindo e começa a dar riqueza no seu simulado, né? O seu simulado começa a ficar mais interessante, mais bonito, né? Até do ponto de vista da organização e do contexto, tá certo? Bom, gente, basicamente são essas as ferramentas que era o objetivo que eu mostrasse para vocês, mas posso dizer com toda sinceridade que eu não mostrei aqui para vocês nem 20% das potencialidades
que o notebook LM pode trazer no dia a dia da sala de aula do professor, né? Então, nós estaremos aqui gravando depois outros vídeos para que você possa dar continuidade aí, se você gostou, acha que faz sentido para você o uso dessa ferramenta, você possa aprender um pouco mais. E a ideia é sempre a que como eu comentei no início do vídeo, né? A inteligência artificial, ela está longe de substituir o papel do professor. A gente continua nesse processo aqui sempre de mediação entre o uso da tecnologia e o resultado que ela pode trazer na sala de aula. Então, o objetivo é que, usando essas ferramentas, você vai potencializar seu trabalho como professor e você vai gastar menos energia e menos tempo naquele trabalho mais burocrático, né? E vai usar esse tempo para você descansar, até para você, de repente, elaborar uma aula, né, daquele jeito que você sempre quis, com mais qualidade. Espero que você tenha gostado. E aí, no final do vídeo, você pode colocar aí, se você tem alguma coisa que você verificou que poderia te ajudar, né, no uso da inteligência artificial, usando seja o notebook LN ou alguma outra inteligência que você conhece, coloca aí no chat, diz aí o que você gostaria de produzir ou que você acha que facilitaria a sua vida usando a inteligência artificial, tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que esse vídeo possa fazer a diferença aí no seu dia a dia de sala de aula. Tchau, tchau.